Então, continuamos, né? Nós paramos nesse último, agora vamos falar dos outros, ó. Lembra que nós falamos sobre os símbolos gráficos lá, né? Do fluxograma. Ó, cada um tem um símbolo diferente. Então, esse aqui é da espera, o início e o fim, né? Que nós falamos. E o conectador. Existem pontos em que é necessário esperar um tempo para que o processo continue seu andamento. Nesse caso, utilizamos o símbolo de espera. Ele pode ser utilizado para esperar os dias pré-definidos que o cliente tem para aceitar a proposta, ou um tempo específico de que algum material precisa ficar pronto. Ou seja, talvez o cliente compre algum produto que ainda precisa ser produzido, né? Então pode ser esse símbolo de espera. Tem como objetivo de lidar um ponto a outro do fluxo, mas você deve estar se perguntando o porquê de utilizar um conector se a seta de fluxo já faz esse trabalho? Bom, essa representação só costuma ser utilizada em fluxogramas bastante complexos, pois ele conecta etapas que estão muito distantes uma das outras, tornando-se confusa a utilização das setas, né? Ou seja, esse conector, então no caso que nós falamos que o cliente faz algum pedido e ainda vai ter que ser feita a produção, então o conector, esse símbolo de conector serve para ligar um setor, no caso, ao outro, né? Então, para isso serve o conector. Então, essa é a parte que nós terminamos, concluímos agora, que falamos sobre o fluxograma, né? Então, vocês viram qual é a diferença. Então, o fluxograma, ele tem um padrão estabelecido, bem diferente do organograma. Agora, nós falaremos sobre o nosso último tópico de hoje, né? Então, que vai ser sobre o layout da empresa. Então, layout, né, da empresa, no caso, é só uma forma para vocês verem como que faz, né? Como é o layout, como se fosse um desenho da empresa. Departamento de compras, departamento de estoque, administrativo, departamento de vendas, né? Então, como se fosse mesmo um layout, a gente fala até de uma casa, né? Então, só que esse é o layout de uma empresa. O que é um layout de uma empresa, né? O layout de uma empresa consiste na organização de dispositivos, máquinas, móveis, ferramentas e pessoal pelo ambiente de trabalho. Entender a importância de um bom layout permite que os gestores otimizem o fluxo de produção, rearranjando os objetos de maneira fluida, permitindo que as atividades logísticas fiquem mais eficientes. Na construção de uma área industrial, por exemplo, o estudo do layout deve ser feito junto da planta do local. Assim, toda a estrutura da empresa será construída dentro dos moldes. No caso de locais físicos já construídos, o estudo do layout busca melhorar a disposição interna, trabalhando com os cômodos e corredores já disponíveis, né? Então, aí depende se for um lugar construído que fala o layout, porque se for uma área de produção, que daí no caso vai ter que passar de um setor para outro, né? Então fica faz o layout para que todos os processos caminhem por um lado só, né? No caso. Por que um layout é essencial, né? Ter um layout de uma empresa vai além do aspecto estético. Um layout otimizado é capaz de aumentar a produtividade da equipe, facilitar os processos e tornar o ambiente de trabalho mais seguro e bem aproveitado. Imagine o ambiente interno de uma indústria. Muitas ferramentas, máquinas oferecem riscos sérios aos funcionários. Ter as máquinas e dispositivos perto do local de trabalho evita deslocamentos desnecessários que podem causar acidentes. Um bom layout, portanto, economiza de recursos e tempo, auxilia na produtividade e ainda promove a segurança no trabalho, né? Ou seja, para isso que eu estava falando no outro, né, sobre o layout, né? Então, para que um setor fique
por exemplo, for uma produção de uma confecção, né? Então, tipo que as máquinas de costura ficam de um lado, aí a pessoa que tira a linha, no caso do outro, depois aqui embala, para todo mundo ficar no seu setor, para que aumente essa produtividade. E para que essas máquinas, no caso, uma pessoa que está fazendo a costura aqui, no caso, por exemplo, nesse setor aqui, não precisa se deslocar até nesse para entregar a peça de roupa para outra pessoa fazer ali. Então, tem que, no caso, fazer esse segmento assim, né? Então, de um para outro, já ali mesmo do lado, né? Ou, enfim, uma pessoa que está aqui também, que vai tirar a linha, ela vai ter que atravessar toda a empresa para ir até onde fez a confecção da roupa, lá onde tem os maquinários. Então, por isso que um bom layout é essencial para a empresa. Torne todo o espaço em espaço útil, né? Todo espaço deve ser utilizado. Se você tem um cômodo ou um cantinho inútil, pense em formas de torná-lo útil e adequado para aquele ambiente. Um espaço não utilizado significa perda de dinheiro e sobrecarregamento dos demais espaços da empresa. Imagina que uma empresa precisa fazer 25 procedimentos diários e tem 25 cômodos para isso. Se uma dessas salas não é utilizada, uma delas terá que comportar mais de um procedimento, e isso pode ser prejudicial. Isso porque os processos podem se confundir e influenciar, e o excesso de pessoas na sala pode causar acidentes. Por isso, procure sempre utilizar todo o espaço disponível para desafogar os demais ambientes e garantir uma melhor segurança. Ou seja, então, utilizar, né, o que foi falado ali, dos 25 procedimentos diários. Então, aquilo que nós estávamos falando, tipo de uma empresa de confecção. Se ela não utiliza os 25 cômodos que ela tem para cada um fazer o seu trabalho em cada setor diferente, vai com que possa ter baixa produtividade, né? E pode ter algum tipo de acidente, porque o número de pessoas é muito grande de setores diferentes em um setor só, né? Ou seja, 2 trabalhos diferentes dentro de um setor. Então, por isso que é bom tornar-se um espaço do layout útil, né? Desculpa, útil para a empresa, né? Então, nesse caso é muito importante tornar-se útil todos os espaços dentro de uma empresa, né? Para uma empresa funcionar. Mantenha seus processos mapeados. Manter os processos mapeados é importantíssimo para conseguir um layout otimizado dentro da sua empresa. Quando os processos estão confusos, fica difícil enxergar quais os melhores locais para a realização de cada tarefa e quanto tempo cada procedimento levará. Por isso, faça o gerenciamento dos processos da sua empresa constantemente, para que seja possível visualizar rapidamente possíveis problemas e já resolvê-los. Com os processos bem mapeados, é possível trabalhar o layout de uma empresa, levando em consideração todos os procedimentos de cada processo da organização e que ajuda na otimização. Então, ou seja, o layout, né, como nós vimos lá na outra figura, pode ser como se fosse um mapeamento também, né, como se fosse um mapa dentro de uma empresa, né? Então, é para isso que serve esse layout. Então, nós vimos a organização da empresa, tudo desde o organograma, os setores das empresas divididos, fluxogramas e o layout da empresa. Tudo para que mantenha-se uma empresa bem organizada, né? Então, são todos esses aspectos que poderemos utilizar nessa forma da organização dessa empresa, tá? Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos, né, nesses vídeos. Espero que vocês possam entender. Que não entender, daí a gente tira dúvidas depois online. Muito obrigado
Até uma próxima oportunidade.